né? Que ligou, focou. Meus amigos, enquanto você se diverte na frente da televisão, curtindo, torcendo pelo BBB, a política brasileira continua daquele jeito. E eu estarei falando sobre política. Pra quem me conhece, eu sou o Zaio, você está no meu canal Fala Zaio. Pra quem me acompanha há muito tempo atrás, sabe que no outro canal, aquele que foi derrubado pelos homens de Deus, dado as denúncias, né, das suas malandragens, eu sempre levei ao canal um vídeo de política e um vídeo de denúncia de religião. E depois que eu comecei nesse canal aqui, a política eu deixei um pouquinho de lado. Mas hoje eu achei necessário comentar um assunto que a gente precisa ficar atento, acordado, porque enquanto a gente está se deleitando, né, naquela ideia, aproveitando as brechas para poder dar uma curtida após a quarentena, a política brasileira continua na surdina, tentando esquematizar para livrar e passar pano em cima daqueles que não mereciam estar lá, né? Mas infelizmente o povo acaba votando e eles conseguem chegar lá. A verdade é que a mesa diretora da Câmara dos Deputados Federais determinou a reativação imediata dos trabalhos do Conselho de Ética para tratar o assunto do senhor excelentíssimo deputado Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro. Para quem não sabe, o parlamentar aí foi preso no dia 17 agora na cidade do Rio de Janeiro, e a retomada das atividades desse Conselho de Ética pode levar à cassação do mandato desse parlamentar aí. Nesse caso é bom ressaltar que vale a última palavra do plenário. E como a gente sabe, né, o Conselho de Ética estava paralisado totalmente as suas atividades, dado essa questão da quarentena e, enfim, um ano, né, malucos? Os caras simplesmente de boa. E não é só o Silveira que pode perder o mandato. Tem mais deputados aí que estão na mira também após essa reabertura das atividades do Conselho de Ética. Quem são eles? Eu até separei o nome aqui. Primeiro está o Bibo Nunes, do PSL também. Parece que é uma perseguição em cima do PSL aí, né? Do estado do Rio Grande do Sul. Felipe Barros, do PSL do Paraná. Ali Silva, do PSL de Minas Gerais. Carlos Jorge, do PSL do Rio de Janeiro. Daniel Silveira, né, do PSL do Rio de Janeiro. Carla Zambelli, do PSL de São Paulo. Coronel Tadeu, do PSL de São Paulo. E Eduardo Bolsonaro, do PSL de São Paulo também. E também o Lúcio Vieira Lima, do MDB da Bahia. E todos esses negam qualquer irregularidade nos seus mandatos. Mas se tem alguma investigação, aquela velha história. Se tem fumaça, é porque tem fogo também. Em cima desses, existem alguns casos de quebra de decoro que estão aguardando, né, a retomada dos trabalhos do Conselho para dar andamento. E aonde ficou a flor de lis nessas alturas? A florzinha que não se cheira, a carandilis, a flor de cacto, a bruxa gospel, né, Zay? Tu não citou o nome dela aí. Olha só, a deputada federal do PSD do Rio de Janeiro também eu deixei ela por último porque ela é um dos maiores destaques nessa cassação. Acusada de ser mandante do assassinato do seu marido, o pastor Anderson, que Deus já o tenha, a defesa dela vem com a ideia de que há erros. Isso é, apontando erros na conclusão das investigações. É aquela ideia que eu já falo sempre aqui, né? Essa novela Carandilis aí vai longe, meu amigo. Eu acho que é um capítulo atrás do outro por semana. Por quê? Porque em 2020 a mesa diretora decidiu remeter a representação contraparlamentar para o colegiado. E aí, de contrapartida, vem o deputado Jocelino Filho, lá do DEM de Manaus, que é o presidente do conselho, dizendo que ainda não foi efetivado. E olha só as palavras dele, segundo as informações que temos aqui em alguns sites. A representação contra a deputada Flor de Lis, do PSD do Rio de Janeiro, ainda não foi remetida ao Conselho de Ética pela mesa diretora. Assim que chegar, como sempre afirmei, daremos celeridades para dar as respostas que o país demanda, disse o parlamentar. E nós estamos aguardando isso, né, meu querido e estimado e excelentíssimo parlamentar, presidente do Conselho de Ética? O povo brasileiro, principalmente o contexto evangélico, quer uma resposta o quanto antes com relação à cassação dessa senhorita aí. E eu achei interessante porque a assessoria do Conselho
conselho, ela explica uma coisa aqui pra gente entender. No ano passado, por causa da pandemia, nenhuma representação foi enviada. Aí explica, né, o porquê que tá tudo parado. Ainda está na mesa diretora da Câmara. O processo da Flor de Lis, por exemplo, não tem nem numeração. A representação contra Daniel Silveira é a de 01/2021. Então, tipo assim, né, o Daniel agora por último já foi numerado, já deram prioridade, mas a da senhorita aí ficou em segundo plano, até mesmo por um possível erro, talvez, né, de não numerar, ou não numerar o porquê. E olha só, o PSL, partido com 8 dos 9 nomes em análise no Conselho, já havia representado contra 6 parlamentares filiados à sigla, por quebra de decoro devido à exposição de conversa entre o presidente do partido, Luciano Bivar, e o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, sem partido. O próprio Daniel Silveira, agora preso, com a nova representação por ataques ao Supremo Tribunal Federal, o STF, que, né, os intocáveis, está entre os parlamentares com pedido de análise encaminhado pelo PSL. Pelo que a gente está vendo aí, vão dar prioridade ao Daniel Silveira, e a dona Florzinha aí é um caso que vai ficar meio que de lado. Em 2021, o partido repetiu a ação e representou contra 20 parlamentares por terem declarado apoio ao atual presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do PP do Alagoas. Do PP, na disputa pelo comando da casa, o PSL integrou a base de apoio do oponente de Lira na corrida pelo comando da Câmara, Baleia Rossi, do MDB. Está aí, né, cara? É uma jogada suja, politicagem por trás, um tentando favorecer o outro, e os erros vão ficando, ajudando a se pendurarem, né, como impunes nessas questões. Mas a verdade é que o Conselho de Ética tem a função de analisar os processos disciplinares relacionados de atos de quebras de decoro, e os membros só vão atuar mediante provocação da mesa diretora, que é o órgão que centraliza e encaminha as representações. E claro, sendo concluídos, os deputados acusados podem recorrer à Comissão de Constituição e Justiça, e assim vai, mano. Agora, o que cabe ao Conselho nessa altura? Cabe ao Conselho de Ética a recomendação da perca do mandato. Isso é a cassação do mandato. E a última palavra cabe ao plenário da Câmara. E aí é que o bicho pega, porque para acontecer a cassação é necessário a maioria absoluta. Isso é 257 votos em votação aberta. E aí, se o deputado tem dinheiro, vai comprando amiguinho, o amiguinho compra o outro amiguinho, e as coisas vão ficando do jeito que o diabo gosta. E eu encerro o vídeo por aqui dizendo: esses são os candidatos, graças ao santo padroeiro dos políticos. A flor que não se cheira está incluída também nesse grupo seleto de parlamentares que estão buscando a cassação, né? E vamos torcer para que eles coloquem prioridade no caso dela, porque pelo que eu estou vendo aí, a prioridade é o Silveira, né? Pegar o cara justamente para deixar na frente aquela cortina de fumaça, enquanto o caso da Flor de Lis vai ficando de lado. Eu estou entendendo assim. O que você acha? Comente aí embaixo se você concorda comigo. Se você não me segue nas demais redes sociais, lembre que eu estou diariamente lá no Instagram, também estamos lá no Facebook, e esse é o canal Fala Zay. Estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor.